circunferência. Aplico o que aprendi. Página 132. 5 exercícios sobre ângulo interno ou do segmento numa circunferência. O enunciado tem 5 exercícios que vamos ler e resolver sequencialmente. Vamos começar pelo exercício 1, e vamos resolver as diferentes alíneas, começando por observar a figura. Na alínea A, do exercício 1, podemos reparar que o ângulo PAB é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco AB, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo e é delimitada pelos seus dois lados. O arco maior que o ângulo de segmento PAB determina na circunferência o arco BA, e que é parte da circunferência que fica fora do ângulo. O ângulo AOB é um ângulo ao centro na circunferência. Se o ângulo AOB é na circunferência um ângulo ao centro correspondente ao arco AB, a amplitude deste é igual à amplitude daquele. Assim sendo, a amplitude do arco AB é 88 graus. Então o ângulo de segmento PAB é igual a 44 graus. Podemos então concluir que, quando o arco interior ao ângulo de segmento corresponde ao arco de um ângulo ao centro, então a amplitude do ângulo de segmento é igual à metade da amplitude do ângulo ao centro, correspondente àquele arco. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação da amplitude do ângulo central, AOB, ou a variação de raio da circunferência, mantém a relação entre a amplitude do ângulo ao centro com o ângulo de segmento, PAB, porque o ângulo ao centro correspondente do arco interior, AB, do ângulo de segmento, é o mesmo. Na alínea B, do exercício 1, podemos reparar que o ângulo PEB é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco EB, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo, e é delimitada pelos dois lados desse ângulo. O arco exterior que o ângulo de segmento PEB determina na circunferência é o arco BE, e corresponde à parte da circunferência que fica fora do ângulo. O ângulo EAB é um ângulo inscrito na circunferência. Se o ângulo EAB é na circunferência um ângulo inscrito correspondente ao arco EB, a amplitude deste é igual ao dobro da amplitude daquele. Então, a amplitude do arco EB é 160 graus. Então a amplitude do ângulo de segmento PEB é 80 graus. Podemos então concluir que, quando o arco interior de um ângulo de segmento corresponde ao arco de um ângulo inscrito, então a amplitude do ângulo de segmento é igual à amplitude de um ângulo inscrito correspondente àquele arco. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação da amplitude do ângulo inscrito EAB, ou a variação de raio da circunferência, mantém a relação entre a amplitude do ângulo inscrito com o ângulo de segmento PEB, porque o ângulo inscrito correspondente do arco menor EB do ângulo de segmento é o mesmo.
Na linha C do exercício 1, podemos reparar que o ângulo PAB é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco BA, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo e é delimitada pelos dois lados desse ângulo. O arco menor que o ângulo de segmento PAB determina na circunferência é o arco AB, e que é parte da circunferência que fica fora do ângulo. O ângulo AOB é um ângulo ao centro na circunferência. Se o ângulo AOB é na circunferência o ângulo ao centro correspondente ao arco AB, a amplitude deste é igual à amplitude daquele. Então, a amplitude do arco AB é 130 graus. Contudo, o arco AB é o arco exterior do ângulo de segmento, pelo que, para calcularmos a amplitude deste, interessa-nos a amplitude do arco interior, BA. A amplitude do arco interior, BA, é a diferença para a amplitude da circunferência, ou seja, é igual a 230 graus. Então a amplitude do ângulo de segmento, PAB, é igual a 115 graus. Podemos então concluir que a amplitude de um ângulo de segmento é sempre igual à metade da amplitude do seu arco interior. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação da amplitude do ângulo central, AOB, ou a variação do raio da circunferência, mantém a relação entre a amplitude do ângulo central com o ângulo de segmento, PAB, porque o ângulo ao centro correspondente do arco, AB, exterior do ângulo de segmento, é o mesmo. No exercício 2, dada a figura, diz-nos que, se a amplitude do arco, VB, for de 110 graus, qual é a amplitude do ângulo, BVD? No exercício 2, podemos reparar que o ângulo, BVD, e que pretendemos calcular, é um ângulo inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco, DB. Neste primeiro método, vamos calcular a amplitude do ângulo, BVD, recorrendo apenas às amplitudes dos arcos. O ângulo, BOV, é um ângulo ao centro na circunferência. Se o ângulo, BOV, é na circunferência um ângulo ao centro, em que o arco, BV, é o arco correspondente, a amplitude deste, é igual à amplitude daquele. Então, a amplitude do arco, BV, é 110 graus. Se o segmento de reta, DV, é um diâmetro da circunferência, o arco, VD, tem uma amplitude de 180 graus porque é uma semicircunferência. Então, a soma das amplitudes dos arcos, DB e BV, é também igual a 180 graus, se a amplitude do arco, BV, é 110 graus. Então a amplitude do arco, DB, é a diferença para os 180 graus, ou seja, é igual a 70 graus. Então a amplitude do ângulo inscrito, BVD, é igual a 35 graus. Sendo o ângulo, BVD, um ângulo inscrito na circunferência, e cuja amplitude pretendemos calcular. Neste segundo método, vamos calcular a amplitude do ângulo, BVD, recorrendo ao ângulo de segmento,
B, V, A. Se o ângulo B, O, V é na circunferência um ângulo ao centro, a amplitude do arco B, V, correspondente, é igual a 110 graus. Reparar que o ângulo B, V, A, é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco B, V, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo e é delimitada pelos dois lados desse ângulo. Sendo assim, a amplitude do ângulo B, V, A, é igual a 55 graus. Se o lado V, A, do ângulo de segmento B, V, A, é tangente à circunferência no vértice V, do mesmo ângulo, então a soma das amplitudes dos ângulos B, V, D, e B, V, A, é igual a 90 graus, pelo que a amplitude do ângulo B, V, D, é igual a 35 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a variação da amplitude do ângulo inscrito, B, V, D, ou a variação de raio da circunferência, mantém a relação entre a amplitude do ângulo central, B, O, V, com o ângulo de segmento, B, V, A, porque o ângulo ao centro correspondente do arco, B, V, interior do ângulo de segmento, é o mesmo. No exercício 3, é dada a figura, e são efetuadas duas perguntas. A linha A, do exercício 3, pergunta qual é a medida da amplitude x do ângulo de segmento assinalado na figura. Podemos reparar que o ângulo C, O, B, I que pretendemos calcular, é um ângulo central na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à amplitude do arco correspondente, C, B. Reparar que o ângulo P, C, B, é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco, C, B, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo e é delimitada pelos dois lados desse ângulo. O ângulo C, A, B, é um ângulo inscrito na circunferência. Se o ângulo C, A, B, é na circunferência um ângulo inscrito, em que o arco C, B, é o arco correspondente, a amplitude deste é igual ao dobro da amplitude daquele. Então a amplitude do arco C, B, é igual a 90 graus. Então a amplitude do ângulo de segmento P, C, B, é igual a 45 graus. Podemos então concluir que a amplitude de um ângulo de segmento é sempre igual à metade da amplitude do seu arco interior. Então a amplitude do ângulo central, C, O, B, é igual a 90 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que sendo o arco C, B, o arco correspondente do ângulo inscrito, C, A, B, mas também, o arco interior do ângulo de segmento, P, C, B, e o arco correspondente do ângulo central, C, O, B, a variação da amplitude do ângulo inscrito, C, A, B, ou a variação de raio da circunferência, mantém a relação entre aqueles ângulos.
No exercício 4, e na figura, a semirreta AX é a tangente em A à circunferência de centro, O, e a amplitude do ângulo alfa é igual a 53 graus. Calcular a medida das amplitudes dos ângulos A, O, B, I, B, A, X. Reparar que o ângulo C, O, B, I que pretendemos calcular é um ângulo central na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à amplitude do arco correspondente, C, B. Reparar que o ângulo X, C, B é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, pelo que a sua amplitude é então igual à metade da amplitude do arco, C, B, que é a parte da circunferência que fica dentro do ângulo e é delimitada pelos dois lados desse ângulo. O ângulo C, A, B é um ângulo inscrito na circunferência. Se o ângulo C, A, B é na circunferência um ângulo inscrito, em que o arco C, B é o arco correspondente, a amplitude deste é igual ao dobro da amplitude daquele. Então a amplitude do arco C, B é igual a 106 graus. Então a amplitude do ângulo de segmento X, C, B é igual a 53 graus. Podemos então concluir que a amplitude de um ângulo de segmento é sempre igual à metade da amplitude do seu arco interior. Então a amplitude do ângulo central, C, O, B, é igual a 106 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que sendo o arco C, B, o arco correspondente do ângulo inscrito, C, A, B, mas também, o arco interior do ângulo de segmento, X, C, B, e o arco correspondente do ângulo central, C, O, B, a variação da amplitude do ângulo inscrito, C, A, B, ou a variação de raio da circunferência, mantém a relação entre aqueles ângulos. No exercício 5, temos 3 alíneas, sendo que em todas elas, é solicitado o cálculo da amplitude x. Na alínea A, da pergunta 5, reparar que o ângulo C, B, D, não é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, porque o lado B, D, é secante mas o lado B, C, não é tangente. Mas a soma das amplitudes dos ângulos C, B, D, I, D, B, A é igual a 180 graus. E o ângulo D, B, A é um ângulo inscrito. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que o ângulo C, B, D só é um ângulo de segmento ou semi-inscrito quando o ângulo alfa é nulo. E nesse caso a sua amplitude seria igual a 50 graus. Se a amplitude do arco de uma circunferência é 360 graus, e se a circunferência está dividida em 3 partes, conhecendo 2 delas, a terceira parte corresponde à diferença da soma dessas duas para o todo, pelo que o arco D, A tem uma amplitude igual a 120 graus. Se o ângulo D, B,
A é um ângulo inscrito na circunferência. A sua amplitude será então igual à metade da amplitude do arco, DA. Então a amplitude do ângulo inscrito, DBA, é igual a 60 graus. Se a soma das amplitudes dos ângulos CBD e DBA é igual a 180 graus, então a amplitude do ângulo CBD é igual a 120 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a circunferência de centro, O, está dividida em 3 arcos, pelo que fazendo variar as amplitudes dos arcos, B, D e A, B, ou variar o raio da circunferência, a relação entre os ângulos C, B, D e D, B, A, é sempre a mesma, isto é, são sempre ângulos suplementares. Na linha B da pergunta 5, reparar que o ângulo DBC não é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, porque o lado BD é secante mas o lado BC não é tangente. Mas a soma das amplitudes dos ângulos DBC e ABD é igual a 180 graus. E o ângulo ABD é um ângulo inscrito. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que o ângulo DBC só seria um ângulo de segmento ou semi-inscrito se o lado BC fosse tangente à circunferência no vértice B. Neste caso, se o lado BC' fosse o outro lado para além do lado BD, e nesse caso a sua amplitude seria igual a 60 graus. Se a amplitude do arco AD é 40 graus, então a amplitude do ângulo inscrito ABD é igual a 20 graus. Se os ângulos DBC e ABD são suplementares, então a amplitude do ângulo DBC é igual a 160 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que a relação entre as amplitudes dos ângulos ABD e DBC é independente da amplitude do arco AB ou do raio da circunferência de centro, O, porque a amplitude do ângulo inscrito ABD depende exclusivamente da amplitude do arco correspondente AD.
Na linha C da pergunta 5, reparar que o ângulo CBD não é um ângulo de segmento ou semi-inscrito na circunferência, porque o lado BD é secante mas o lado BC não é tangente. Mas a soma das amplitudes dos ângulos CBD e DBA é igual a 180 graus. E o ângulo DBA é um ângulo inscrito. Se os ângulos DBC e ABD são suplementares, então a amplitude do ângulo ABD é igual a 85 graus. Se o ângulo ABD é na circunferência um ângulo inscrito correspondente ao arco AD, a amplitude deste é igual ao dobro da amplitude daquele. A amplitude do arco AD é igual a 170 graus. Se a amplitude do arco de uma circunferência é 360 graus, e se a circunferência está dividida em 3 partes, conhecendo 2 delas, a terceira parte corresponde à diferença da soma dessas 2 para o todo, ou seja, a amplitude do arco DB é igual a 110 graus. Dinamicamente no GeoGebra, podemos confirmar que os ângulos A, B, D e D, B, C são sempre suplementares, independentemente das amplitudes dos arcos D, B e B, A, ou do raio da circunferência de centro, O. A redução da amplitude do arco B, A aumenta a amplitude do ângulo A, B, D. Do mesmo modo, a redução da amplitude do arco D, B aumenta a amplitude do ângulo A, B, D. Quando a soma das amplitudes dos arcos D, B e B, A for igual a 180 graus, os ângulos A, B, D e D, B, C são iguais, ou seja, ambos são ângulos retos. Outro exemplo, num conjunto infinito de combinações,